Olá pessoal, Semana Agroambiental aqui no programa Fala Carlão. A Semana Agroambiental tem um oferecimento da Agrivale, biológicos que vale. Obrigado a toda a nossa audiência, obrigado também à Public Agro Agência, Conteúdo é Tudo, e também a plataforma Agro Revenda. Obrigado por vocês apoiarem o nosso programa e essa semana tão importante que está muito bacana. Aqui do meu lado agora, a doutora Gláucia Souza. Olha só, ela é professora da USP, ela é pesquisadora da FAPESP. Depois você corrige tudo que eu falei de errado aqui. Ela também é líder, olha só isso aqui, gente, da Força Tarefa de Descarbonização do Transporte com Biocombustíveis da Agência Internacional de Energia. Olha, a Agência Internacional de Energia tem sede em Paris, então mais prateleira de cima, impossível. Obrigado, viu, Gláucia, pela sua gentileza de nos atender aqui, viu? Muito obrigada. Escuta, corrija as coisas que eu falei aí, me conte um pouquinho. Fala Carlão, a gente sempre diz que ninguém nasce líder de nada e todo mundo tem uma história. Então eu queria começar falando um pouquinho da sua história aí, como é que é a sua relação com esse tema do meio ambiente, com esse tema de descarbonização. A palavra é sua. Muito obrigada, você não falou nada errado, tá tudo ok. Eu acho que o histórico, essa relação com sustentabilidade dos biocombustíveis começou em 2009, quando a gente criou na FAPESP o programa FAPESP de pesquisa em bioenergia, que é o BioEM. E nos últimos anos a gente dá apoio ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério de Relações Exteriores nas questões de sustentabilidade, de potencial, de análise de tecnologias, de viabilidade econômica, de uso da terra, para a expansão da bioenergia. Na força-tarefa da Agência Internacional de Energia, que visa descarbonizar o transporte com os biocombustíveis, a gente está tratando todas as tecnologias de uma maneira agnóstica, de uma maneira que a gente tente colocar a agenda brasileira e o modo de operação do nosso agro de maneira adequada, baseada em ciência, com estudos que a gente já faz há décadas, porque estudos de sustentabilidade são estudos de longo prazo, então a gente tem muitos dados e que tem contribuído com aumentar, acho que elevar a narrativa nesses fóruns internacionais para debater como que o biocombustível brasileiro pode contribuir para a agenda de descarbonização global. Então, hoje eu trago uma agenda que é baseada numa demanda para a descarbonização do setor de difícil descarbonização. Vou citar aqui transporte marítimo, que recentemente teve as regras estabelecidas pela IMO. E a gente vai falar bastante até a COP sobre os sistemas de produção de biocombustível no Brasil, considerando que a gente não compete com a produção de alimentos. Uhum. Isso é uma agenda que é muito importante para o Brasil, porque a gente está se vendo sempre associado ao desmatamento, mas que para biocombustíveis isso não se alinha em nada com os dados que a gente tem. Então a gente fala de múltiplas colheitas, de paisagens multifuncionais, de técnicas de monitoramento, de como que quando a gente substitui pastagens degradadas, a gente aumenta carbono no solo. São coisas que o mundo precisaria saber, porque é tecnologia brasileira, é coisa que funcionaria muito no sul global e também posso falar sobre o potencial do sul global. Então, no G20, ano passado, a gente apresentou estudos sobre a análise de países do sul global que poderiam juntos estar atingindo as metas de descarbonização do transporte, menos que uma dúzia de países do sul global poderiam atingir as metas
de pelo menos 50% do que a Agência Internacional de Energia pretende. Então, o Brasil e o Sul Global têm um potencial enorme e o Brasil na liderança. Quando a gente fala em Sul Global, eu queria saber o seguinte, qual que é a contribuição do Sul, disso que você está falando, para o mundo, né? Porque o mundo não é só o Sul, o mundo é o Norte. E a gente vê uma série, eu participo da COP, por exemplo, desde Sharm el Sheikh, a gente vai participar agora em Belém. Como é que a gente consegue alinhar esse discurso para fugir de determinadas narrativas que sempre colocam o nosso agro na defensiva e principalmente como é que a gente sai das cordas nesse discurso? Com conhecimento, eu diria, porque não tem nenhuma evidência, por exemplo, que fazer biocombustível a partir de culturas alimentares, como soja, cana, milho, vá impactar preço de alimentos ou segurança alimentar. Na verdade, os estudos, tem um estudo uma meta-análise de 240 artigos que demonstrou que não existe nenhuma correlação estatística se a biomassa é alimentar ou não, positiva ou negativamente, não existe correlação, não está relacionado você estar usando essas culturas para fazer biocombustível, etanol e biodiesel. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando tem impacto, normalmente é baseado em modelagem. Então, a gente às vezes usa a modelagem para se guiar, mas vários dos modelos econômicos que são usados, eles assumem muitas coisas e aí quando você olha a vida real, o que está realmente acontecendo a nível, às vezes de país, mas a nível familiar, a nível da família que lida num contexto que ela está produzindo não só comida, mas também biocombustível. É positivo, o impacto é positivo. Então, os impactos, eu acho, as evidências que a gente tem é que a gente tem que realmente falar mais sobre isso, porque o discurso de que exista um impacto negativo do biocombustível na segurança alimentar não vira, não existe evidência de fato. Agora, existe, vamos dizer, boa vontade dos países, principalmente na Europa, de entender isso que você está falando e de uma vez por todas, vamos dizer assim, ao menos nos ouvir? Então, tem dois tipos, né, de audiência para essa conversa. Tem uma audiência que ela é bem intencionada, sim, que só precisa saber mais sobre como a gente faz uso da terra. Então, está aí o nosso papel de divulgar mais, de trabalhar mais a comunicação, o seu papel de falar mais sobre o assunto. Então, isso é muito importante. E aí tem o outro lado, porque às vezes são barreiras comerciais. Sim. E aí não adianta a gente falar. Posso ficar rouco de tanto falar. Posso falar muito, mas não vou convencer ninguém. Muito bom. Escuta, vamos falar um pouquinho da FAPESP. Assim, eu vou partir do pressuposto que a minha audiência não conhece. Me conta um pouquinho desse trabalho da FAPESP. Vamos desenhar mais um pouquinho para o meu público aqui. Com muito prazer. O BioEM é um programa que foi criado em 2009. Ele fez 15 anos ano passado. A gente fez uma grande celebração. Ele contribui com todas as áreas do conhecimento para a bioenergia. Então, produção de biomassa, melhoramento, toda a parte de biotecnologia, a genética, produção de biocombustível, de todos os biocombustíveis, as tecnologias para biorefinaria, aí entra muitos produtos além, né, derivados da biomassa, além do biocombustível. A questão do uso final, os motores, a competição com a eletrificação, todos esses dilemas que a gente ouve da mobilidade e sustentabilidade e impactos. Entendi. Então, a gente avança muito no uso da terra. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente tem feito nesse assunto, que agora está muito importante, mas a gente está sempre avançando em abrir novas vertentes tecnológicas. Então, agora a gente tem hidrogênio, captura de carbono, a gente está trabalhando com não só captura de carbono, mas
captura e o uso do carbono. A gente tem trabalhos onde a gente pega o CO2 da fermentação, que está escapando, né, ou do milho, ou da cana, para a atmosfera, que é pouco, mas é muito, porque ele é puro, 99,9%. Você não gasta dinheiro para purificar, ele está puro, e transforma em etanol. Aí a gente precisa de hidrogênio. Então, como é que a gente vai fazer hidrogênio? Biometano. Então, recentemente a gente tem todo o desenvolvimento de usar vinhaça, que era um problema. Agora a vinhaça é lucro, agora a vinhaça é desejada. Preciso de mais vinhaça. Olha a diferença, né, que desenvolver tecnologia faz para um setor. Agora, para fechar aqui nossa prosa, a gente começou falando de biocombustível, está terminando falando de biocombustíveis, pensando aqui em mundo, né? Pensando num avião que decola de São Paulo, poderia até decolar com, vamos dizer assim, um combustível verde e tal, mas ele precisa pousar, fazer um pouso em qualquer lugar do mundo e precisa ter lá também a mesma energia. Você é otimista em relação a esse, vamos dizer assim, essa globalização do combustível verde, vamos chamar assim? Não tem como não ser. Nós precisamos acreditar nisso, porque a gente precisa substituir os fósseis. A gente precisa acreditar nisso. Eu acho que 2027 está chegando. O governo brasileiro fez um excelente trabalho de regulamentação. A gente tem a combustível do futuro, a nova legislação. Eu acho que a gente está num momento excelente para o Brasil. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, voltar para essas questões de sustentabilidade para atrair recursos do clima, atrair recursos, inclusive em práticas que eu posso adicionar mercados de carbono que também estão sendo regulamentados para adicionar valor, né? Então, assim, o que a gente está fazendo é uma revolução nova no agro, viu? Já teve aquela revolução verde, agora vai ter mais uma, que é essa captura de carbono, sequestro, uso e criação de valor. Maravilha, doutora Gláucia, obrigado demais. Escuta, onde é que você tem algum pezinho na roça, assim, que você entende muito de agro? Como é que sua trajetória? Eu já cheguei falando que você é professora, mas como é que foi essa sua carreira aí? Agora você me pegou, que a minha formação, o meu doutorado todo era em genética molecular do câncer. Eu fiz pós-doutorado em centros nos Estados Unidos para curar câncer. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um gene associado ao câncer que fazia as células perderem o controle e crescerem demais. Eu falei, será que isso funcionaria em plantas? Quer dizer que você usou um problema para transformar um problema em... Aumentar a produtividade. Olha só, gente. Explica isso mais de um minuto aqui para gente aqui. Como é que é? Eu acho que já até ouvi falar nessa lógica. Então, quando uma célula perde o controle do crescimento, um dos motivos pode ser porque ela perdeu o controle hormonal que regulava o crescimento daquela célula e vira um tumor. As plantas também têm hormônios, as plantas também têm sensores. No caso, era uma cascata de genes que fazia parte, aquele meu gene original que eu achei em plantas, e isso aí virou patente. Hoje em dia eu trabalho com tolerância à seca e resiliência a climas futuros. A gente já está com cana com 220 toneladas por hectare, ainda dando açúcar. Nessa tonelada, a gente torna o SAF, o combustível para aviação, tecno-economicamente viável e competitivo. Gente do céu, acho que isso dá um outro café no Fala Carlão, porque açúcar a gente usa para café. Nós vamos fazer um cafezinho já, mas por enquanto, obrigado, viu? Obrigada. Gente, que conversa boa. Eu conversei com a doutora Gláucia Souza, ela que é professora da USP, pesquisadora da FAPESP, líder aí nesse tema de biocombustíveis. Semana agroambiental simplesmente maravilhosa. Mais prateleira de cima, impossível.